Eu quero te dizer que a morte mais vergonhosa da face da terra, que era a morte de cruz, quando Jesus morreu naquela cruz, aquela cruz se transformou no maior símbolo de amor da face da terra. O que era vergonha foi transformado em amor, em redenção, em ressurreição, em vida eterna. Queridos, eu quero falar um pouco sobre o que eu falei de manhã, mas eu quero dar uma pincelada muito rápida, porque o Senhor colocou um outro questionamento no meu coração, nessa tarde, enquanto orava. E às vezes nós olhamos para toda a nossa vida, e talvez nós pensamos que a nossa vida, ela é formada pelas vitórias que nós conquistamos enquanto cristãos nessa terra. Mas eu tenho uma notícia contrária para você ao respeito disso. E eu quero te dizer que na maioria das vezes nós estamos completamente equivocados no que diz respeito ao chamamento de Deus para as nossas vidas. Porque a chamada de Deus para as nossas vidas, quando nós olhamos a chamada de Jesus para as nossas vidas, a chamada dele para as nossas vidas é: morra! Morra! E nós olhamos para essa palavra, e nós queremos andar segundo o nosso entendimento, e nós queremos viver. Pastor, o que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo que eu preciso morrer hoje? Tô. Hoje é dia de morrer. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que a chamada de Jesus para as nossas vidas é morrer para o meu eu, é morrer para o meu egoísmo, é morrer para a minha falta de compreensão, é morrer para os meus pecados, é morrer pelos questionamentos que eu tenho enquanto cristão nessa terra, entendendo que as vitórias não chegam na minha vida em tempo oportuno. Porque na maioria das vezes, nós olhamos para as vitórias, e as vitórias que nós queremos, são concernentes a tudo que nós usufruímos nessa vida. Pastor, o que o senhor está dizendo? Queridos, eu estou dizendo nessa noite para você, que existem vitórias na nossa vida, que na verdade são derrotas. Pastor, o senhor está dizendo isso? Estou. Se as vitórias que eu tenho clamado ao Senhor, e que eu tenho buscado, e que eu tenho chorado, e que eu tenho me desesperado, se elas não edificam o reino, se elas não edificam vida de pessoas, se elas não cuidam de pessoas, não abraçam, não transformam vida de pessoas, são derrotas para a minha vida, que eu coloco como vitória. Pastor, o que o senhor está dizendo? Queridos, eu estou dizendo que tudo aquilo que você conquista nessa terra não é seu mais. Claudinei, não é seu mais não. Não é seu mais não. Estou falando de coisas práticas. Seu carro não é seu mais não. Levantou a mão para Jesus e falei: eu sou seu. Tudo que é seu é dele, e tudo que é dele é seu. Pastor, o que o senhor está dizendo? Adriano, eu estou dizendo que o CD que eu vou gravar não é meu, é dele. O salão que eu tenho não é meu, é dele. Só serve se for para edificar a vida de pessoas. Só prospera se for para edificar a vida de pessoas. Certa vez, eu estava lá no Ceasa trabalhando, eu já falei algumas vezes sobre isso. E eu estava chorando muito numa quinta-feira. E eu trabalhava lá na Estampa. Eu estava chorando muito numa quinta-feira, chorei a manhã inteira, já cheguei lá às 6 horas da manhã chorando. E eu estava fazendo um questionamento para Deus, falei: Deus, até quando
o Senhor vai me deixar nesse lugar? Até quando o Senhor vai me deixar nesse lugar? Eu já tenho convicção do seu chamado. Eu já entendi que o seu chamado para mim é morrer. Eu já entendi o propósito pelo qual o Senhor me chamou. Eu não quero mais, eu já abri mão de fazer todas as minhas vontades para que sejam feitas a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável na minha vida. E eu permaneço nesse lugar. E Ele me mostrou lá fora os carregadores e os separadores de mercadoria. E Ele disse assim: o que você já fez para essas pessoas? Ah, Jeová, eu oro por elas, eu abençoo, eu expulso o demônio, eu abençoo o bem que elas compram, eu oro, elas vêm se aconselhar comigo, eu tenho sempre uma palavra de amor segundo a sua palavra para elas. E Ele disse: é pouco. É pouco. E eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Cuida dessas pessoas. E eu entendi que no meu horário de almoço eu precisava abrir uma célula. E eu abri uma célula na sexta-feira, 1h da tarde. Começava 1h30 da tarde, e até 2h, a hora que encerrava o horário do almoço. E se reuniam ali muitas pessoas com muitos problemas. E nós louvávamos, orávamos e cultuávamos a Deus e fazíamos apelo. E pessoas aceitaram Jesus, se renderam ao Senhor Jesus, largaram a vida de crack, de pecado, de prostituição, de relacionamento que não era lícito na presença do Senhor. Fizeram curso, batizaram, foram pro Impacto Vida, voltaram. Eu fiz o casamento delas e hoje elas vivem para Cristo. E eu comecei a entender o que o Senhor queria de mim. E o Senhor só tem uma palavra para mim e para você hoje, Karine. Só uma. A única coisa que te importa na vida é alma. Porque o coração de Deus pulsa por almas. Pulsa por almas. Nós que somos crentes, vocês que são crentes, Pedro, quantas pessoas tem no seu serviço lá desesperadas que não sabem o que fazem mais? Perdidas em todas as áreas da vida delas. Quantas pessoas? Quantas pessoas? E eu tenho aquilo que elas precisam. Eu tenho. E você também tem aquilo que elas precisam. Você tem. E aí eu quero te perguntar o seguinte: o que é que você está fazendo com aquilo que você tem? Que não é seu mais, que é para elas. Pastor, o que é que o senhor está falando? A minha vida. A sua vida. Eu estou falando aquilo que você tem é a sua vida. O que é que você está fazendo com a sua vida para você ainda, que você não começou a usar a sua vida em favor das outras pessoas? Vitórias na minha vida podem ser apenas derrotas amargas. E aquilo que nós entendemos como derrota: Deus, mas eu vou doar o meu tempo para essa vida. Deus, eu vou doar minha vida para essa vida. Deus, eu vou abrir mão de tudo isso. Eu poderia estar fazendo tantas coisas para mim. Eu vou doar a minha vida. Será que isso eu não estou perdendo? E quando nós entendemos que isso é perda, nós estamos na realidade vencendo. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu só posso entender que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus se o meu homem espiritual estiver mais fortalecido do que a minha carne, do que o meu homem carnal nesse mundo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O que, pastor? Você está falando que eu não sou gente? Não, eu sou espírito. Nós somos espírito, temos uma alma que habita no corpo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a única forma de eu me comunicar com Deus é através do Espírito. Se foi Ele que me criou com as próprias mãos, eu sou espírito. Eu estou dizendo que você tem uma alma. E essa alma estão concernidos 5 sentidos. E mais as suas vontades e os seus desejos.
que são a expressão desse corpo onde a alma está concernida. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que a minha carne, o meu corpo, aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu como e aquilo que eu escuto, e os desejos da minha alma, a expressão da minha alma é o meu corpo. É isso que eu estou dizendo. Agora eu quero te dizer o seguinte: para experimentar o propósito de Deus e para entender o propósito de Deus, se eu estiver alimentando mais a minha carne do que o meu espírito, queridos, eu não vou compreender. Eu não vou. Vai ser loucura para a minha vida. A palavra de Deus diz que o poder de Deus para aqueles que não creem. E quando eu digo aqueles que não creem, eu não estou falando aquelas pessoas somente lá fora. Eu estou falando para a igreja, para nós que estamos nesse lugar, que dizemos que cremos, mas que não alimentamos o nosso espírito. Vai ser loucura, mas para aqueles que creem, é poder de Deus. Queridos, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque na maioria das vezes nós nos preparamos a nossa vida inteira para as vitórias. A vida inteira nós somos preparados para alcançar as vitórias. E quando a primeira derrota vem sobre as nossas vidas, nós caímos. Porque nós não estávamos preparados para as derrotas. Quando Jesus abriu mão de ser Jesus para ser homem nessa terra, Ele veio para essa terra para acumular um tanto de derrotas sobre a sua vida. Pastor, o senhor está querendo dizer que o Jesus, o grandão da Galileia, foi derrotado nesse lugar? Tô. Sabe por quê? Importava mais que a vitória de Jesus fosse a consequência de muitas derrotas nessa terra. Pastor, o que o senhor está dizendo? A vitória de Jesus, na verdade, não era aquilo que satisfazia a sua alma enquanto homem nesse lugar, mas era eu e você nesse lugar. Importava para Jesus padecer, sofrer nesse lugar, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, quando a vitória chegasse sobre a sua vida. E qual que é a vitória de Jesus? É a ressurreição, é a cruz, é o túmulo, é o Gólgota, é o caminho das caveiras, é descer lá no Hades? Não, isso já estava proposto por Deus, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos que Deus é poderoso para aniquilar Satanás com um piscar de olhos. A vitória de Jesus não consistia simplesmente no fato de ser espancado pelos soldados romanos. Não consistia simplesmente nos fatos de andar com uma cruz sobre as suas costas, a cruz que era minha e que era sua. Mas consistia que Ele morresse e que tivesse muitas derrotas, para que a vitória dele se cumprisse em nossas vidas. E a vitória dele sou eu e é você. A única vitória que importava para Jesus chamava Xênia, chamava Solange, chamava Jonathan, chamava Edneide. A vitória que importava realmente para Jesus eram pessoas. Pastor, o senhor está dizendo que nessa terra eu não posso ter vitórias? Queridos, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a vitória na sua vida tem que ser uma consequência de morrer para você mesmo, para que seja feita a vontade boa, perfeita e agradável que é de Deus sobre a sua vida. E quando eu quero dizer perfeita, não existe nada melhor do que a perfeita. Quando eu quero dizer boa, é que não é má, é boa, é de Deus. E quando eu quero dizer que é agradável, é como assimilar algo que não nos traz dor, não nos traz ressentimento, não nos traz mágoa, não nos traz nenhuma dessas coisas. É agradável. Pastor, o que o senhor está dizendo?
Eu estou dizendo que a vontade de Deus na minha vida tem que imperar e a minha tem que cair, porque quando a minha vontade cair e a dele operar, aí eu posso receber as vitórias em tempo oportuno que ele tem para a minha vida. Enquanto eu estiver lutando e brigando pelas minhas vitórias, elas podem chegar na minha vida e eu posso achar que são vitórias e elas vão ser derrotas. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque vai ser uma semente plantada aqui hoje, e no meu caminhar, depois dessa semente plantada, eu vou começar a colher quedas, 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 sem a perspectiva de olhar para Deus e dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque eu só posso ser mais do que vencedor em Cristo Jesus se eu não estiver totalmente enraigado e amarrado na minha vitória. Se a minha segurança, se a minha vitória for Ele, as minhas derrotas se tornarão em vitória, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quantos de nós estamos por muito tempo enganados com o que na verdade chamamos de sermos de Jesus, ou sermos discípulos de Jesus? Quantos de nós estamos num tempo onde nós perdemos o equilíbrio de algumas coisas, perdemos a linha que divide algumas coisas, e uma delas é exatamente a seguinte: não importa mais aquilo que eu faço, mas importa aquilo que eu sou enquanto eu faço. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que todas as coisas são dele, para ele e por ele. Se todas as coisas são dele, por ele, para ele, por que nesses tempos há uma síndrome de eu me preocupar com aquilo que sou enquanto faço, e não me preocupar simplesmente com aquilo que eu faço para ele? Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que aquilo que eu sou enquanto estou fazendo alguma coisa para ele é mais importante do que aquilo que eu estou fazendo. Queridos, é uma doença dos nossos tempos. É uma doença. O que eu faço para o Senhor não tem importância nenhuma, mas o que eu sou enquanto eu faço é a coisa mais importante da minha vida. E isso tem tomado lugar de muitas coisas nas nossas vidas. Tem tomado lugar do Espírito Santo, tem tomado lugar de adoração a Deus, tem tomado lugar de reverência ao Senhor, tem tomado lugar de temor ao Senhor, porque eu não meço consequências para ser reconhecido por aquilo que eu faço. O que eu faço não precisa estar em evidência, mas o que eu sou quando eu faço precisa estar em primeiro lugar. Todo mundo tem que saber. Queridos, se todas as coisas são dele, por ele e para ele, por que essa preocupação no meu coração? Por quê? Por que eu simplesmente não faço? Pode, por acaso, a obra do olheiro questionar o olheiro? Olheiro, não me faz assim não, porque meu vaso ficou com a boca muito aberta. Pode, pastor Wagner? Não me faz assim não, que eu fiquei muito pequeno e gordinho. Eu quero ser um vaso mais comprido e enxuto. Pode? A nossa identificação com a cruz de Cristo, ela vai passar sempre por duas óticas. Pastor, mas por que o senhor quer falar sobre cruz? Porque eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que você é um carregador de cruz. Abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, o versículo é o versículo de número 32.
Esse é o nosso pano de fundo para a pregação de hoje. Se você quiser ficar de pé no seu lugar, pode ficar. É apenas um versículo. É bom que você estica as pernas e não dorme. Porque na palavra de hoje nós não vamos pular, não vamos bater palma e talvez não vamos glorificar. Mas eu tenho pedido a Deus que essa palavra que é ministrada aqui nesse lugar, por todos os pregadores que subirem nesse lugar, que seja um canal de diferenciação, de novo caminho, de novo rumo para a sua vida. Que seja um canal para você pensar e olhar para a sua vida como cristão, como discípulo, como chamamento de Deus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Pode tomar o seu lugar. Pastor, quais são as duas óticas que o Senhor quer falar para a gente hoje sobre a cruz do Calvário? Eu quero falar sobre Simão, aquele que estava voltando do seu trabalho no campo, ouviu o alvoroço da cidade, entrou na cidade para ver o que estava acontecendo e viu aquele homem caído lá no chão, todo machucado, espancado, chicoteado, cuspido, todo destroçado pelos soldados romanos. E ele olhou para aquela situação. E eles meio que empurraram ele para o meio. Os soldados romanos olharam para ele e falaram: é você que vai carregar a cruz. Ele falou: é você que vai carregar a cruz. E quando nós olhamos para essa passagem, Simão, o sirineu, e sirineu quer dizer que ele era da Etiópia, ele era da África, daqueles países da África, da Etiópia. E por que ele tinha o nome de Simão? E Simão é um nome cristão. É um nome cristão não, Simão é um nome judeu. Simão é um nome judeu, é um nome muito peculiar aos discípulos de Jesus Cristo, a todos aqueles que andavam com Jesus naquela época, porque em uma das viagens, segundo dizem historiadores, uma das viagens da rainha Sabá, que ficou tomando conhecimento do rei Salomão, que havia naquele lugar, o rei mais poderoso da face da terra naquele tempo, ela foi para conhecer esse rei, e quando ela conheceu esse rei, desse encontro é nascido Simão sirineu, e sirineu quer dizer que ele veio da Etiópia e estava naquele lugar a trabalho. Estava naquele lugar a trabalho. E ele foi meio que obrigado a levar a cruz. É você que vai levar a cruz. E o interessante é se nós podemos conjecturar essa noite, eu e você como Simão, o sirineu, nós poderíamos olhar e falar assim: peraí, foi Pedro que negou Jesus 3 vezes, pede Pedro para carregar a cruz dele. Eu não vou carregar essa cruz não, que essa cruz é minha não. Opa, o quê? Foi o paralítico que estava coxo lá, 38 anos lá no tanque de Betesda, que o Senhor curou, que agora pode andar. Ele está aqui no meio, é só você procurar que você vai achar ele. Ele carrega a cruz. Peraí, então chama João, que era aquele que deitava no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração de Jesus. Não pode ser ele também não? Então chama Lázaro, a quem o Senhor ressuscitou e diz que o amava. E nós, na nossa vida, nós podemos olhar para a cruz de Cristo. E nós podemos negar a cruz de Cristo. Sabe qual que é o outro personagem que negou a cruz? Sabe quem foi? Barrabás. Havia direito sobre aquela vida de negar a cruz aonde ele estava pregado? Barrabás fugiu da cruz. E ele olhava para a multidão gritando, a mesma que recebeu Jesus com palmeiras, abanando palmeiras, esticou panos para que Jesus entrasse naquela jumentinha e glorificava e dizia: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A mesma multidão que glorificava e que aplaudiu o Senhor, era aquela que estava gritando: solta Barrabás e crucifica Jesus. Qual que é a minha ótica da luz de Cristo?
Eu sou o Simão que não questionou, ou eu sou o Barrabás que abriu mão da cruz? Pastor, por que o senhor está falando de cruz aos extremos, Simão e Barrabás? Eu estou falando aos extremos porque eu quero te dizer o seguinte: hoje é noite de morrer, hoje é noite de se negar, de negar o eu. E quando eu nego o meu eu olho para as cruzes que estão do meu lado, e as cruzes que estão do meu lado, elas não são um fardo pesado para a minha vida. Porque talvez quando a gente fala de cruz, a gente fala: minha cruz é meu marido, minha cruz é minha esposa, minha cruz é meu trabalho, minha cruz é isso que eu faço, minha cruz é aquilo que eu faço. Queridos, se a nossa vida enquanto crente não for a busca de um renovo espiritual, de um crescimento espiritual na presença de Deus, em intimidade com Deus, aquilo que eu faço na obra vai ser um fardo. O meu casamento vai ser um fardo, o meu trabalho vai ser um fardo, eu levantar de manhã vai ser um fardo, eu abrir a boca e dar bom dia vai ser um fardo. Eu dar uma opinião vai ser um fardo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo exatamente isso, que você pode ter duas óticas da cruz: ou fugir da cruz que lhe cabe, ou abraçar a cruz de Jesus. A palavra de Deus, ela vai dizer, e nós vamos ler daqui a pouco, sobre alguma coisa que tome a sua cruz. E se eu pudesse brincar, e se eu pudesse conjecturar com isso, eu diria que era a mesma coisa de você beber a sua cruz. Beba a sua cruz, tome a sua cruz, beba a sua cruz, tome a sua cruz. E a cruz, por incrível que pareça, não são aquelas pessoas que estão ao nosso redor que contendem conosco, e nem são coisas que fazem mal para a minha vida. Quem poderá entre nós receber a ressurreição sem passar pela cruz? Quem? Quem vai poder usar a coroa que está proposta para nós, se não passar pela cruz? Quem não carregar a cruz, nunca vai colocar a coroa. Pastor, o que o senhor está dizendo? Aquele que não abrir mão de si mesmo, aquele que não abrir mão de suas vontades, aquele que não abrir mão dos seus pecados, aquele que não abrir mão do velho homem, das coisas que não agradam ao Senhor, não vai usufruir da coroa da salvação. É a coroa da salvação que eu estou falando. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Queridos, se as nossas vitórias ou aquilo que nós queremos não edificar o reino de Cristo, elas são derrotas e nós estamos enganados segundo o evangelho que nós estamos vivendo. Reveja os seus conceitos. Comece a olhar para a sua vida e procura saber aquilo que tem no seu coração que você entende como vitória prioritária para a sua vida, como aquilo que é prioridade para a sua vida. Pastor, por que essa palavra tão dura nesse dia que a gente podia festejar e a gente podia celebrar? Exatamente por isso, porque a gente está celebrando a morte dele até que ele venha. E como eu falei aqui no início, o chamado dele é para morrer, não é para viver. Pastor, o senhor não acha que o senhor está equivocado e está muito duro? Falei, não estou não. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 16, no versículo 24. Se não quiser abrir, não precisa abrir. Nossa.
Meu tempo. Tem 7 folhas ainda. Nem entrei na pregação ainda, estou na introdução para isso. Acredita? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, o versículo 24 em diante. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e me siga. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, por causa do meu evangelho, por causa dos meus propósitos, por causa da minha vontade que é boa, perfeita e agradável, achá-la eternamente. Pastor, por que o senhor está falando que a nossa chamada é para morrer? Porque a chamada de Jesus não foi diferente. Jesus veio nessa terra para viver? Ou já estava consumado desde o primeiro dia que Deus entendeu que Ele desceria para ser o Salvador do mundo? Existia alguma dúvida? Ou isso foi traçado no coração de Deus no meio do caminho de Jesus? Quando ele tinha, quando ele fez 15 anos, agora vamos traçar um outro plano. Foi assim? Ou já estava determinado na vida dele? Queridos, quando nós olhamos para o texto, de Efésios, quando nós olhamos para o texto de Efésios, no capítulo 2, não precisa abrir a sua Bíblia, só presta atenção. Ele vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu vou brincar de novo com isso. Eu estou falando que está disponível, Lucas. É como pegar está disponível para a minha vida e para a sua vida. Agora a questão é: eu estou disposto a abrir mão da minha própria vida para tomar? Porque a nossa vida na caminhada, a chamada é para a gente ser discípulo. Não é para ser seguidor, ou não é para ser simpatizante, ou não é para ser nada disso. Nós temos uma chamada para sermos discípulos. E como eu disse na pregação anterior, para ser discípulo precisa abrir mão de tudo. A graça está de graça, mas para ser discípulo precisa abrir mão de tudo. E a primeira coisa que esse versículo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 16, a partir do versículo 24 e o versículo 25, ele diz o seguinte:
negue-se. Renuncie-se. Negue-se. Sabe o que ele está dizendo? Que quando eu faço as coisas para mim, eu continuo sendo o Sérgio, eu continuo sendo a Luciana, eu continuo sendo a Patrícia, a Eveline, o Wesley, o Marquinho, a Janaína, eu continuo sendo o Juvelino, a Wanda, eu continuo sendo. Mas quando eu faço as coisas para Ele, eu encontro verdadeiramente quem eu sou, segundo quando fui formado em Gênesis. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Ele nos deu uma forma lá em Gênesis, com a sua própria mão Ele nos fez. Mas teve uma votação lá em Gênesis, a primeira eleição da face da terra. Jesus tinha uma campanha, Deus tinha uma campanha. Adão e Eva podem brincar pelo jardim, podem usufruir do jardim, mas não toquem naquele fruto e naquela árvore. Satanás tinha outra campanha. Adão e Eva, pode tocar na árvore, pode comer do fruto, que se você tocar e se você comer, você vai ser como Deus, você vai ser semelhante a Deus. Quem ganhou a eleição? Satanás, com 100% dos votos. Pastor, que loucura que você está dizendo. Adão e Eva voltaram em Satanás, e Satanás ganhou. E a nossa formação, aquilo que Deus fez na nossa vida, quando Ele nos formou, e todas as coisas foram criadas pela palavra, mas quando Ele nos criou, Ele abaixou, colocou a mão no barro e fez o homem com suas próprias mãos. A digital de Deus estava sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ela foi corrompida. Mas a cruz veio para redimir todas essas coisas. A cruz veio para me redimir dos meus pecados, veio para me trazer vida nova, ressurreição de vida. Quando eu faço extremamente para Deus, sabendo que é para Ele, por Ele e dele são todas as coisas, eu encontro com o meu eu verdadeiro, aquele que Deus criou. Pastor, o que o senhor está falando? Queridos, eu estou falando que a minha vida na carne fica por escanteio, e aí eu começo a me conhecer como homem e mulher espiritual. Pastor, a criação de Deus foi dessa forma? Foi. E a cruz veio para trazer essa redenção para a minha vida. Aquilo que foi quebrado na minha vida, eu só posso encontrar quando eu nego a mim mesmo para fazer aquilo que Ele pediu para que eu fizesse. Está disposto a renunciar? Na verdade, evangelho não devia chamar evangelho. Se assim eu posso dizer, devia chamar renúncia. Renúncia. A segunda coisa que Jesus falou nesse versículo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A segunda coisa que Ele falou foi: siga-me. Siga-me. Queridos, seguir um cantor famoso, um pregador famoso, uma pessoa que está na mídia, está em alta, é muito bacana. Agora, seguir um que estava sendo pendurado no madeiro, que eu nunca vi, talvez seja mais difícil para algumas pessoas, ou para todos nós, ou para uma complexidade de todos nós, entendermos isso na nossa vida. O cantor famoso que está em cena, que está em alta, aquele que está nas redes sociais bombando, aquele pregador que sapateia, que corre, e seguir todas essas pessoas é muito bacana, é top. Bate foto, faz selfie, eu estava lá. Seguir aquele que estava morrendo no madeiro, que segundo Isaías diz que não tinha formosura nenhuma, não tinha nada que atraísse a atenção dos homens,
Era como uma raiz seca, nascendo de uma terra seca, sem formosura e sem beleza alguma, que nós olhávamos para ele e o chamávamos de ferido de Deus e oprimido. Pastor, por que siga-me? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e no versículo 14. A estrada larga, a porta larga. Seguir Jesus é na estrada estreita, na porta estreita. Eu quero ler esse versículo. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que acertam com ela. Pastor, caminho estreito e porta estreita, tem que deixar algumas bagagens para trás, não tem? Tem que renunciar a algumas coisas, não tem? Tem que ir jogando algumas coisas para fora, porque quando nós começamos a andar no caminho de Jesus Cristo, ele pode até parecer muito largo, mas à medida que nós vamos aprofundando com ele, e nós vamos querer virar no caminho, nós não conseguimos mais, porque o ombro começa a bater de um lado e do outro da parede, e não tem como virar, e se forçar mais, rala o nariz no muro. Então só tem como olhar para frente, não tem como olhar para trás mais. Jesus com a gente é assim, não existe mais tempo para eu olhar para trás, porque Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. E quantas pessoas têm olhado para nós e têm falado: pastor, eu quero retroceder. Queridos, não retroceda, persevere. Está estreito, está machucando os ombros, está ralando as bagagens, está tirando todas as bagagens, deixa tudo cair pelo caminho, entra pelo caminho estreito e pela porta estreita, porque o caminho espaçoso e a porta espaçosa é larga, mas é caminho de perdição. Por isso ele falou: siga-me, porque toda a palavra dele tem que ter um propósito. E esse siga-me, ele está dizendo: ei, o meu caminho não é fácil, o meu caminho é mais apertado, o meu caminho é mais difícil, a minha porta é mais apertada, mas pode ter certeza que vale a pena. Já estou terminando a minha pregação. O louvor já pode subir. Por favor, não toque nada. Não precisa abrir a tua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. O versículo é o versículo de número 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, do mesmo versículo 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Terceiro, primeiro ele está falando de negue-se a si mesmo, renuncie-se. Segundo, ele está falando de siga-me pelo um caminho estreito. E o terceiro, ele está falando sobre perda. Pastor, o senhor está doido? Jesus chamando a gente para perder? Estou doido. E a Bíblia também está. Porque na realidade a matemática de Jesus é diferente da nossa. Menos é mais.
mais dele é menos de mim. Se tiver que caminhar 1 milha, caminhe 2. Se bater numa face, dê a outra. Se pedir a túnica, dê também a capa. Pastor, por que a matemática de Jesus é diferente? Porque quando nós ganhamos, nós somamos, mas Ele diz que é melhor dar do que receber. Ele está falando que perder com Ele é melhor, porque é ganhar lá na frente. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que a vida que nós estamos almejando para esse lugar, e que nós estamos enraigados nesse lugar, não vale mais nada, nem para mim, nem para você. Pastor, o senhor está falando que a gente vai deitar aqui agora e vai morrer todo mundo e só vai acordar na glória? Não. Eu estou falando que eu preciso viver uma vida concernente à palavra dEle. Eu estou dizendo que eu preciso viver uma vida em obediência à palavra dEle, segundo aquilo que a palavra dEle diz. Porque quando eu entendo o que esse evangelho representa na minha vida, e o que ele é na minha vida, e o que ele é capaz de fazer na minha vida, e qual é a transformação que ele traz através da minha vida para a vida de pessoas, eu abro mão dessa vida que eu vivo aqui, para viver somente a vida dEle, a vontade dEle, o propósito dEle. É isso que eu estou dizendo. Está disposto? Negar a si mesmo, seguir Jesus e perder a sua vida nessa terra? Está disposto? Se você está disposto, coloque de pé no seu lugar.